Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Protocolo Kemer. Sou seu host, Gabriel Kemer, e hoje nós vamos ter o Kemer News. Vamos falar sobre uma notícia muito importante que afeta o mundo da tecnologia, da inovação, da programação, que é uma alteração na rede Ethereum. E a primeira curiosidade é: você sabia que news em inglês significa North, East, West and South, ou seja, norte, sul, leste, oeste, porque as notícias elas iriam para todas as direções, para todo mundo, por isso que é news, muito interessante, né? Então eu vou ler esse artigo com vocês aqui hoje sobre a rede da Ethereum. Vou trazer alguns pontos positivos, negativos, como se compara a rede Bitcoin, o mundo da programação ali também, para a gente poder trocar uma ideia. Fica à vontade, deixa teu comentário aí. Eu sempre respondo os comentários aqui do canal, então pode mandar o teu comentário aí e vamos nessa. Então a notícia é: a Ethereum anuncia exclusão de dados de até 500 gigas em sua blockchain. Desenvolvedores afirmam que esses dados não são usados pelo público geral, mas serão mantidos em nós de arquivamento. A segurança deve continuar igual e atrair novos operadores de nós. Então, eles atualizaram aqui que vão excluir de 300 a 500 GB de dados, segundo os desenvolvedores. E isso vai permitir que pessoas rodem confortavelmente nós em dispositivos de 2 terabytes. Para você que não sabe como é que funciona uma rede, por exemplo, da Ethereum, do Bitcoin, de uma criptomoeda, você tem nós, né? Você sempre tem uma operação vinculada a uma próxima operação. Então, para fazer uma operação nova, para fazer, por exemplo, operação 3, eu tenho operação 2, operação 1, que são blocos, são nós, e um nó é preso no outro. Então, você não consegue alterar um nó se você não alterar todos os outros para trás, é impossível você alterar todos, porque todo mundo da rede pode rodar um nó. Ou seja, eu posso pegar no meu computador hoje, como a gente viu ali, 2 terabytes, posso baixar todas as operações e transações que aconteceram na rede da Ethereum, né, como também do Bitcoin, posso rodar esse nó e ir registrando esses nós na minha rede. E com isso eu consigo identificar se tem as operações realmente estão válidas, porque elas têm que bater com todos os nós que todo mundo tem. Então não tem como você alterar um nó, alterar uma operação em todos os computadores que compartilham, que rodam um nó ali especificamente, tá? Então, quando você reduz o tamanho, é algo positivo, porque você consegue rodar em mais dispositivos, né? Isso acaba descentralizando, isso é bom, depois a gente vai falar sobre isso. Mas aí, então, vamos lá. Dados do Etherscan apontam que hoje o blockchain da Ethereum está com 1,3 terabytes e teve um crescimento de 225 gigas no último ano. E olha que interessante. Como comparação, o nó de Bitcoin possui cerca de 670 gigas e foi criado 6 anos antes do Ethereum. Ou seja, o Ethereum guarda muito mais informação e o Bitcoin é mais leve, né? Então, mais pessoas conseguem ter ali o Bitcoin, ter o nó de Bitcoin para poder rodar a rede. E aí eles dizem que vão excluir até 500 GB de dados, né? E faz parte da atualização EIP 4444, que foi introduzida em maio. E aí um gráfico da Etherscan mostra que a criptomoeda já passou por podas no passado, mas diferente dessa, tá? Então aqui a gente consegue verificar também quanto eles tiveram algumas alterações ali, né, nas informações deles. Então, os desenvolvedores apontam que os dados serem excluídos são referentes a antes de atualização de merge, ou seja, quando a Ethereum abandonou a mineração por placas de vídeo. E aí a notícia traz mais algumas informações interessantes aqui. Então, contas inativas desde a gênese também não são afetadas, já que o estado de todas as contas continua sendo mantido. E, no entanto, apenas o estado atual é preservar. Assim, o saldo de um usuário em um ponto específico no passado não é facilmente acessível. Isso é um complicador, porque a gente não vai conseguir saber o que aconteceu para trás, né? Se a pessoa quiser ter acesso ali. Isso aqui é o nó de arquivamento com índices especializados para consultar estados passados. Então, portanto, a redução do tamanho dos arquivos a serem mantidos por esses nós deve aumentar a descentralização da rede, já que fica mais fácil manter uma cópia do Ethereum. Foi o que eu falei anteriormente, né? Os clientes não validam a cadeia completa desde a gênese, há mais de 5 anos. A camada de execução continuará fornecendo todos os cabeçalhos, o que permite a verificação criptográfica da cadeia desde a gênese. Por fim, o usuário final que utiliza carteiras leves, né, você que é o simples comprador e vendedor da rede Ethereum, que faz o smart contract lá dentro, não precisa tomar nenhuma ação. Já quem roda um node Go Ethereum, Nethermind User, né, pode encontrar mais informações sobre o procedimento no blog lá deles da Ethereum. E aí eu listei algumas coisas que são importantes aqui para a gente poder debater e fiquem à vontade de colocar nos comentários aí. Então, pontos positivos, né? A gente vai ter uma maior descentralização. Então, quando a gente reduz os requisitos de armazenamento para executar um nó completo, de mais ou menos 1 terabyte para 800 a 1 terabyte, mais pessoas podem executar nós
em dispositivos, por exemplo, de 2 terabytes. Isso é bom porque vai reduzir a barreira de entrada, então mais pessoas podem rodar esse nó, aumentando potencialmente, né, o número de nós e aprimorando a descentralização do Ethereum. O que é o grande objetivo das criptomoedas, né? Você ter a descentralização. Hoje a gente tem o banco central de cada país, com a sua moeda vinculada ao Banco Central. A gente, no nosso país, vive sobre o real, o dólar dos Estados Unidos, e a Ethereum, o Bitcoin e outras redes, eles trazem essa descentralização, onde você passa a ser o seu próprio banco, vamos dizer assim, que você faz uma operação de envio de recebimento de dinheiro através daquela moeda e fica armazenado na rede, né? Custo e acessibilidade, então a menor necessidade de armazenamento reduz os custos de hardware e operação para os operadores de nós, né? Muda alguma coisa ali, torna mais viável a participação de amadores ou de entidades menores, e isso também traz mais robustez da rede. E não causa nenhum impacto na segurança, porque a atualização remove apenas dados de transações anteriores à mudança de Ethereum para a prova de participação, quando aconteceu o merge. Os cabeçalhos de bloco permanecem, garantindo a verificação criptográfica e a integridade da cadeia desde a sua gênese, né? A gente tem o Proof of Work e o Proof of, se não me engano, State, ou algo nesse sentido, que seria essa prova de participação, e depois a gente pode entrar com mais detalhes nesse vídeo, mas se você quiser pesquisar, são esses dois termos aí. Parte ruim, você tem um acesso limitado aos dados históricos, então os nós podados não armazenam o histórico completo das transações, foi o que eu falei também durante o vídeo, o que pode ser inconveniente para desenvolvedores ou pesquisadores que precisam de fácil acesso aos dados pré-mesclagem, pré-merge, né? Eles precisam recorrer a nós de arquivo que são menos comuns e podem centralizar o acesso aos dados históricos até certo ponto. Complexidade da implementação. Operadores de nós que executem clientes como o Get, Nethermind, entre outros, têm que seguir instruções específicas para poder rodar essa poda, né, essa diminuição, o que pode ser um obstáculo técnico para usuários menos experientes. Também é um ponto ruim. Riscos potenciais também são que os desenvolvedores afirmam que a segurança permanece inalterada e qualquer mudança significativa no gerenciamento de dados da blockchain traz riscos teóricos. Então, a poda mal configurada pode levar a problema nos nós, embora a atualização tenha sido projetada para minimizar esses riscos. Tudo que você vai mudar gera risco, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai fazer algum tipo de alteração, principalmente com programação. A gente tem aquela máxima, né? Se está funcionando, não mexe. Mas tem coisas que são necessárias, eles decidiram que seja dessa maneira, que é uma diferença da Ethereum para o Bitcoin, é justamente essa questão da decisão, né? Então a Bitcoin ela é decidida. A rede Bitcoin é decidida por todo mundo. A Ethereum é um grupo que escolhe, né? Então tem essa diferença. Tamanho menor da blockchain. A blockchain do Bitcoin atualmente tem 670 GB, então muito menor do que a Ethereum. Então é mais fácil e barato executar um nó de Bitcoin. Tem modelos de dados mais simples, então o foco do Bitcoin é em transações simples, diferente dos contratos inteligentes lá do Ethereum, e resulta em menor crescimento de dados, reduzindo a urgência por soluções de poda. A blockchain do Bitcoin cresce mais lentamente, geralmente com 225 gigas adicionados à cadeia do Ethereum somente no último ano. E a estabilidade estabelecida é a ausência de grandes mudanças frequentes no protocolo do Bitcoin, como teve aí esse da Ethereum, e isso significa menos ajustes técnicos para operadores de nós, tornando mais amigável para pessoas que não têm conhecimento técnico e assim conseguem dividir mais a rede. Então esses são aí os pontos positivos, negativos e perguntando por que o Bitcoin é melhor ou pior, que eu trouxe para vocês. Fiquem à vontade aí nos comentários, digam o que vocês acham, se vocês gostaram dessa mudança, se vocês reprovaram ela, se vocês acham que traz problemas para a segurança, se é bom, se é ruim. E é isso, não esqueça de seguir, ajuda muito o canal, curte esse vídeo para o YouTube recomendar para mais pessoas e te vejo na próxima.